Fim de temporada, diretamente do Maraca, eu e nosso querido Paulo Analista, que só veio por causa da vaquinha de vocês. Uma temporada difícil, complicada, que começou com altas expectativas pelo Campeonato Baiano justamente conquistado. É bem verdade, com problemas na Copa do Nordeste, com problemas também na Copa do Brasil, não passando do Botafogo, que se sagrou hoje campeão brasileiro. Mas um Vitória que começa com a expectativa de fazer um campeonato que pelo menos brigasse para não cair e nem brigava no começo. Vitória, como todo mundo sabe, com um começo tenebroso. E é bom ressaltar também que com o próprio Thiago Carpini, que hoje a gente torce muito para que renove, afinal de contas amanhã Maneca e Fábio vão na coletiva 9h30, que também teve um período sem ganhar. 4, 5 jogos, se eu não me engano, que ele acabou não conseguindo vencer e oscilou. Porém, um segundo turno histórico e nós estamos aqui junto com vocês e por conta de vocês, graças a vocês, vivenciando a história. O Vitória nunca teve um artilheiro da Série A e pela primeira vez Alejandro, empatado com o Yuri Alberto, é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols. Paulo, agora, vida mais tranquila, né? Acabou a temporada, deu tudo certo. Já estava tranquilo de fato contra o Grêmio, mas agora oficialmente acabou e é o período que você gosta, né? Especulação, que todo mundo gosta, né? Mais um ano que o Vitória vive ali altos e baixos, né? Foi assim na Série C, onde o Vitória não faz o primeiro semestre bom, perde Baiano, perde Copa do Nordeste, mas tem uma recuperação histórica da Série C e consegue o acesso. A Série B é a mesma coisa, perde o Campeonato Baiano, perde a Copa do Nordeste, início de ano ruim, mas tem uma recuperação histórica na Série B e consegue o título, né, de campeão brasileiro naquela oportunidade. Esse ano a mesma coisa, a diferença aqui foi mais um meio ruim, já que a gente começa ali o Campeonato Baiano com um título que muitos anos a gente não conquistava de forma justa, de forma merecida. Foi importante sim para o início de ano do Vitória voltar a ter um título baiano, né, é muito importante, só que veio também com a frustração da Copa do Nordeste, depois da Copa do Brasil, já que era previsto pelo clube chegar até pelo menos as quartas de finais, né, da Copa do Brasil, e o Vitória saiu na terceira fase. É bem verdade que é para o maior time, né, do Campeonato Brasileiro de 2024, que é o Botafogo. E aí vem um início, né, de Série A muito, né, conturbado. O Julião Condé não consegue da mesma liga que ele deu na Série B e também no Campeonato Baiano. Acabou ali morrendo com algumas convicções, o time oscilou muito no campeonato em desempenho, a qualidade técnica individual naquele momento também já havia sido um peso, e o Vitória realmente, concordo com o Léo, não competia ali no primeiro turno. Veio o Carpini, o Vitória melhora, mas ainda assim se tinha um receio, né, de como o Vitória iria melhorar e se essa melhora seria suficiente. Ele sempre falou sobre isso. Será que esse desempenho é suficiente? Será que um jogo como esse é suficiente? E o Vitória conseguiu elevar ainda mais o nível. Se aquele desempenho contra o Inter, contra o Galo foi suficiente para a gente vencer, hoje o Vitória joga muito mais bola que até jogou naqueles jogos. Com os 3 zagueiros, com outras variações e tal. Muitos jogadores cresceram de produção, o elenco foi qualificado e mais uma vez o Vitória consegue uma recuperação histórica. A gente espera que em 2025 a gente não precisa se recuperar, que já seja uma confirmação desde o início. Detalhe que o Vitória acaba o campeonato como a 7ª melhor campanha do retorno e o 7º melhor visitante. Olha só, é bem verdade que o Barradão foi fundamental nos jogos, nos confrontos diretos contra a Fluminense, contra a RB, contra a Cuiabá, Juventude. Os confrontos diretos fizeram o Vitória ficar na Série A e o Barradão fez o Vitória ficar na Série A. Você é parte direta disso, só para deixar aqui bem claro e registrado, que senão eu sempre vou falar isso. É repetido, mas eu sempre vou falar. Não fosse um bocado de maluco, sexta-feira, de tarde, levando um time que estava em 18º para tentar ganhar do Lanterna, nem saía da zona. Para tentar ganhar do Lanterna, para tentar chegar no Barradão vivo para sair na zona. Se não fosse você que é doido igual a gente, isso não tinha acontecido, tá? É bem verdade que o Vitória teve suas oscilações, mas o trabalho de Carpini acaba tendo muito mais pontos positivos do que negativos. E para puxar para o nosso lado aqui, agora é fácil falar. Mas a gente tem um vídeo, quando ia começar a nossa sequência do campeonato, que a gente fez motivos para acreditar. Trabalho de Carpini, desempenho, maioria dos jogos de fato foram problemas mais individuais, não que ele não tenha errado, mas mais problemas individuais, confrontos diretos, e a gente falou, galera, vocês têm esses motivos aqui para acreditar, e foi literalmente tudo o que aconteceu. Naquela época o Vitória do sexto do retorno terminou em 7º. Naquela época os confrontos diretos a maioria era no Barradão, a gente ganhou. Naquela época a gente falava, a gente tem um bom desempenho, mas os erros não podem ser maiores do que o bom desempenho, e o desempenho bom foi superior do que os erros individuais. Então a gente que trouxe aqui sempre tentando falar um pouco mais friamente, né? Não só com a parte da emoção. É claro que a gente fica aqui agoniado. Hoje era um jogo tranquilo, mas eu tava naquela agonia de, pô, Alejandro, vamos fazer mais umzinho, bora, é óbvio, é evidente. Mas é o Vitória que termina o campeonato, Paulo, com perspectivas para o futuro. O vídeo que saiu, inclusive, de opinião, o título é esse, perspectivas para o futuro. Mantendo uma base, mantendo o coletivo, claro, precisa reformular, é óbvio, a gente sabe que precisa reformular. O Vitória, inclusive, sabe disso, está atrás de nomes no mercado, a gente pode falar isso. Acabei falando sobre Claudinho, acredito que ainda vai dar tudo certo, vamos aguardar. Mas o Vitória está atrás de nomes no mercado, então Carpini, eu não vou dizer que tirou leite de pedra, mas foi um ano até na carreira dele que ele teve altos e baixos e termina muito por cima. Um dos maiores trabalhos da Série A, que não deve ser tão reconhecido porque o Vitória não está no eixo.
mas é um dos grandes trabalhos da Série A. Um cara que chegou com o Vitória virtualmente rebaixado, um cara que chega aqui no Maracanã, poderia ter perdido o jogo, é claro, o Flamengo tem muita qualidade, poderia ter sido empate, como foi, e o Vitória poderia ter ganhado. Um jogo de muita qualidade do Vitória, com peças individualmente abaixo, um Vitória que compete, e principalmente, Paulo, na parte da análise, Vitória que é organizado. Eu sei como Vitória joga, Paulo sabe como Vitória joga, mas você que acompanha as análises também sabe como Vitória joga. Você sabe as ideias, você sabe da onde parte, qual é o propósito para se fazer dentro de campo. Às vezes não funciona por qualidade individual, às vezes o coletivo realmente não está num dia bom, às vezes o adversário é melhor, mas o Vitória hoje, Paulo, tem uma organização, a gente sabe o que o Vitória faz, né? E hoje o Vitória compete contra qualquer time do futebol brasileiro. O segundo turno do Vitória mostrou que a gente não vai vencer de todo mundo, porque não temos as mesmas condições financeiras que o Botafogo, que o Palmeiras, que o Flamengo, que vários outros times. A gente não tem a gente não tem realmente essa verba para poder investir no futebol do Vitória, mas o segundo turno mostrou que o Vitória consegue competir contra todo mundo. Eu falei e reitero, o Vitória não sofreu vario de bola em nenhum jogo do segundo turno. A gente perdeu pontos ali e aqui, mas o Vitória não foi engolido, como foi no primeiro turno contra o Grêmio, contra o Fortaleza. Né? Enfim, o Vitória teve ali os jogos que foi um desempenho muito abaixo. Até contra o Vasco, o Vitória foi muito, muito ruim. O Vitória oscilou em desempenho em alguns momentos do segundo turno, raríssimos. Mas sim, mas hoje o conjunto do Vitória, e você falou que não ia falar isso, mas eu vou falar. O Carpini tirou leite de pedra. Porque ele entrou jogos com volante de zagueiro, lateral de zagueiro, Rodrigo Andrade virou zagueiro, Caio Vinícius virou zagueiro, William Lebo virou zagueiro. A gente jogou em determinados momentos. Jogou sem ponta, com 4 laterais. Jogou com 4 laterais, sem pontas, enfim. Então o Carpini, e a todo momento o Carpini na coletiva, meio que gritando por socorro. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. E quando esses reforços chegaram, e olha, que poderia ter sido mais. O zagueiro canhoto que ele pediu para o lugar de Vaidaná poderia ter chegado. O centroavante que o Vitória tanto tentou ali para talvez intercalar com o Alejandro, quando ele saísse, também poderia ter ajudado, também poderia ter feito frutos. Teve ponto que poderia chegar, outras posições que poderiam ter chegado também, como o Vitória tentou 2 meias gringos e não acabaram não chegando. Então, olha que o Vitória nem conseguiu fazer todas as contratações que queria, mas foi suficiente para Carpini fazer um dos trabalhos mais históricos. E aqui, outro ponto também, puxando um pouco pra gente. Muita gente fala, Paulo, você que não queria sair de Condé, e é verdade. Mas como eu falei, uma vez que saiu, a gente falou abertamente várias vezes em live, não existe nome melhor no mercado que o treinador Thiago Carpini. Fomos ali em alguns momentos, né, críticos de Carpini, principalmente com as coletivas, algumas falas dele, que ele evoluiu demais, inclusive. Acho que o que a gente mais teve que falar de Carpini em algum momento foi essas cutucadas dele nas coletivas do que necessariamente no campo. Porque no campo ele se provou e se provou mais uma vez. E o que a gente tá falando, e sempre falou das coletivas, agora que tá tudo tranquilo, a galera ouve mais a gente, mas ele sempre falou o seguinte, galera, tudo que ele fala ali é verdade. Ele não tá errado em nada do que ele tá falando na coletiva. A gente tinha receio da forma que reverberava quando ele falava da porta para fora. Era só esse o nosso receio, e tanto a gente, modéstia à parte, acabou estando certo, que ele mudou. Ele passou a puxar para ele, o principal responsável sou eu, também erro. Nós temos um grupo muito dedicado, eu prefiro valorizar a entrega do grupo. Então ele também, não vou dizer que amadureceu porque é sacanagem, mas ele também acabou mudando esse discurso para que fosse algo 100% positivo, sem expor os atletas, que ele fez no começo, mas para mim corrigiu, e hoje é fundamental a sua permanência. Tá? E eu falo ainda mais, hoje a Série A do Vitória, o segundo turno de Carpini, mostra que não tem nada que não faça a gente acreditar que se ele tivesse um elenco melhor, o nosso objetivo seria ainda maior. A sensação que a gente fica é que o Vitória perdeu mais pontos por falta de qualidade individual em alguns jogos, como por exemplo, o último jogo não é nem tão distante assim, falar de Cruzeiro e Vasco. Vamos falar do Grêmio, que se a gente tivesse um pouquinho de qualidade ali no último terço, a gente conseguia, inclusive o próprio Carpini, na maioria das derrotas dele, ele cita, faltou qualidade técnica, faltou... Não assim, mas é isso que ele fala. Faltou um pouquinho de qualidade no último terço, e ele fala em alguns momentos, eu não sou jogador, a gente tem chegado, mas eu não sou jogador, a gente não tem tido tanta calma para finalizar. E a sensação que a gente tem, pô, se entregasse um elenco melhor, um investimento melhor para Carpini, talvez a gente estivesse aqui até falando de outras coisas maiores do que o sul-americano. Pois é, esse é um detalhe, passando rapidamente sobre o Condé, é interessante, porque quem está de fora tem muita dificuldade para analisar, e mesmo com as análises estáticas, até que ponto é coletivo e até que ponto é individual que está mal. A gente falava que, Paulo, por exemplo, falou, pô, não sei se eu demitiria, mas neste momento eu falou que demitir é um absurdo. É importante deixar isso claro. Se você pegar a última análise de Léo Condé, que foi contra o Vasco, se eu não me engano, a gente fala, o trabalho coletivo de Condé esfarelou. Foi exatamente essa frase que a gente usou. O trabalho coletivo de Condé esfarelou, o time parou de entender, o time desorganizou. Ao ponto de ele mudar várias coisas e nada dá certo. E nada dá certo. Então a gente também trazia isso. Só que, como a gente está de fora, quem está no clube, obviamente, tem acesso a tudo, a dia e tudo mais, a gente não sabe. E aí? Será que se mudar o treinador, o coletivo vai organizar a ponto desses caras jogarem mais? E a gente não vai saber essa resposta. Porque, de fato, o Vitória escapa quando chega neles.
O Vitória escapa quando querendo não chega Machado. Quando chega Carlos Eduardo e ajuda. Quando o coletivo ajuda Alejandro. Aí sim, quando o coletivo ajuda Alejandro. Edu. Então a gente nunca vai saber se Condé ou o Carpini, com aquele elenco daquele momento, conseguiria organizar coletivamente. Isso o Carpini provou que conseguiria. Mas o individual que ele tinha naquele momento seria suficiente? É bom lembrar que um dos reforços que chegaram com o Condé foi Lepe. E Lepe terminou o ano no banco. Jamota terminou o ano no banco. Luiz Adriano já saiu. Luiz Adriano já saiu, Leonaldi no banco. Então a gente não tem essa resposta, mas o fato é que o trabalho de Thiago Carpini deve ter, eu espero que sim, sua continuidade. Paulo, seu recado final sobre esse ano, meu eu já falo. Muito obrigado, galera. Sem vocês teria sido muito mais difícil do que já foi. Novamente, obrigado a você também, nação, que acompanhou cada jornada. Continue acompanhando, que agora vai chegar vídeo de análise contratado em breve, vai chegar informação, Vai ter um bocado de coisa. Ele já sabe de um bocado. Tem jogadores chegando aí, muita coisa. E que, por favor, 2025 seja mais tranquilo. Eu sei que pra vitória tem que ser sofrido. Eu sei. Tá enraizado nesse clube. Tem que ser sofrido, tem que ser assim, recuperação. Não pode ser fácil, mas a gente merece. Depois de 3 anos, pindengando, sofrendo, ganhando ali no final, recuperando, aí tendo que fazer a recuperação histórica. Tem que ganhar todos que eu for direito pra ficar na Série A e a agonia. O jogo mais importante da história. Vamos fazer um jogo tranquilo. Mais isso. Vamos fazer um jogo tranquilo, uma Série A tranquila. Um início de ano tranquilo. Vamos começar de janeiro a dezembro em paz. Só isso que eu quero. É isso, meu povo. Mais uma vez, estamos juntos. Obrigado, Paulo. Mas Paulo não sai do campo, não. Agora é a hora que Paulo trabalha pra caramba também, sacana. Análise de contratado. Paulo tá fechando com fulano. Vou gravar. Agora o bicho vai pegar. Obrigado a você que tá aqui no canto. Aperta no gostei, aperta no inscrever-se. Tamo junto. É nóis, direto aqui do Maraca. É nóis, valeu.